bem? Sou o professor Paulo Freitas, de Física, e trouxe mais uma aulinha para ti aqui no canal Liga da Física. E a aula de hoje é sobre empuxo, um assunto extremamente importante para as universidades. Se você tem dificuldade em Física, se você tem dificuldade em Natureza, quer aumentar a média, quer levar sua nota? Bem, a solução está aqui na Liga da Física. Vem comigo! Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Paulo Freitas, estou trazendo mais uma aulinha aqui para ti no canal Liga da Física, ok? Hoje é o finalzinho da nossa playlist e o assunto é esse cara que você está vendo aí, empuxo. É muito importante você assistir a playlist toda, mas eu vou colocar em especial aqui no card a nossa última aula que foi sobre experimento de Torricelli e princípio de Pascal. Mas na descrição, se você for lá embaixo, tem um link de toda a playlist. A hidrostática, vocês sabem, é extremamente importante para os vestibulares, né, que você vai fazer. Sempre vem questões de hidrostática, inclusive... Em próximas aulas, o que nós vamos fazer aqui? Tanto o professor Michael quanto o professor Paulo aqui na Liga da Física. Nós vamos separar a física por conteúdos que mais caem. A gente vai fazer para ti aqui uma lista, não é? De assuntos da física que mais caem no teu vestibular, que é para te estudar e ficar tranquilo. Lembrando, se tu não te inscreveu, te inscreve no canal, compartilha os vídeos, aproveita que é 0800, é gratuito, uma plataforma educacional completamente grátis para você, mas é por tempo limitado. Então só os primeiros 1000 inscritos no canal, eles vão ter acesso gratuito à plataforma. Logo que a gente terminar aqui os conteúdos teóricos, vem muito exercício pela frente, gente. Isso é só a primeira etapa de um projeto audacioso e grande. Então, não esquece, chame seu amigo, chame lá sua amiga, compartilhe os vídeos, porque você só tem a ganhar com isso. Perfeito? Quando a gente fala em empuxo, o que é empuxo, Paulo? Empuxo é uma força, gente. É uma força que vai atuar nos fluidos, nos líquidos e nos gases, ok? Essa força recebe o nomezinho de empuxo. E o empuxo, ele é muito, mas muito importante porque você sempre está utilizando ele. Seja quando você mergulha numa piscina, seja aqui no ar, quando você vê um balão subindo, não é? Quando você vê aí um avião, olha só, decolando, o empuxo ele sempre está presente. Basta você visualizar com atenção. Para você ter ideia, olha só esse garotinho aí tomando um banho de piscina. Você já se perguntou assim alguma vez na vida? Nossa, como é que as pessoas pesam menos quando elas estão dentro da água, né, tomando banho de piscina? Na realidade, esse pensamento é um pensamento equivocado. Não é que as pessoas pesem menos. Na realidade, você tem auxílio aí do empuxo. Repara que o empuxo, ele é uma força de expulsão. Ele tem uma direção que é a direção vertical e o sentido voltado para cima. Ele é uma força de expulsão e a tendência dele, é óbvio, né? É fazer com que o corpo ele tenda a ir para cima, facilitando então, caso você tente carregar ou tirar um corpo submerso dentro da água, né? Você não vai exercer uma força igual ao peso, porque você já tem um auxílio, você tem auxílio do empuxo, que é essa forcinha bem aqui. Para você entender melhor o que é esse peso aparente, para você entender melhor o que é o empuxo, o teorema de Arquimedes, fica ligado aqui e nos acompanhe nesses experimentozinhos que a gente vai fazendo. Perceba só, quando a gente fala em princípio de Arquimedes, por que princípio de Arquimedes? Arquimedes é um cara muito curioso, né? O Arquimedes, por exemplo, ele foi um inventor muito famoso. Ele inventou, tem um parafuso de Arquimedes, tem aqui, olha só, o princípio de Arquimedes do empuxo. Então foi um cara assim que contribuiu muito e até hoje as ideias dele são utilizadas. Então Arquimedes, quando ele foi fazer o estudo lá do empuxo, o que ele observou? Imagina só, você tem um recipiente com água ali na extremidade, próximo a transbordar, perfeito? Você vai pegar um corpo, eu coloquei aqui um corpo em formato cúbico, eu vou pegar esse corpo e vou colocar dentro do recipiente. O que você acha que vai acontecer? O nível de água vai subir. Por quê, Paulo? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, olha só, quando o cubo descer, ele é mais denso, ele vai descer, a água vai subir. E ao subir, ela vai transbordar, sendo aparada pelo recipiente ao lado. Vamos verificar o que acontece? Olha só, desci com o cubo,
A água extravasou, deslocou, caiu no recipiente, lá no recipiente você tem o líquido deslocado. Pois é, foi exatamente isso que Arquimedes fez, né? Na época dele. Claro que não nessas condições. Na realidade, diz a história que ao tomar um banho, quando ele entrou, colocou o pé dentro de um recipiente com água, que era assim que eles tomavam banho antigamente, né? Uma quantidade de água, um volume de água extravasou, transbordou. E aí ele pensou, será que esse volume que foi deslocado, que transbordou, é igual ao volume do meu corpo que entrou? E aí, ao fazer os estudos, ao fazer justamente as medições, ele viu que sim, ele percebeu que sim. Então, olha só, pegando a ideia do que eu falei aí, esse líquido que foi deslocado para o recipiente ao lado, ele vai ter o mesmo volume do corpo que entrou. Perceba também que esse corpo que foi submerso, atuando sobre ele, tem uma força de empuxo aplicada pelo fluido. E como eu falei, essa força de empuxo, ela é vertical e apontada para cima, ela tem caráter expulsivo, né? Então perceba só, que se eu peguei esse líquido deslocado, né, coloquei ao lado, o volume é idêntico ao corpo que entrou, ao corpo que foi submerso. Né? E você sabe que para baixo, se você tem uma massa, se você tem massa de líquida, você tem um peso do líquido. Né? Então você tem um peso para baixo e o fluido faz uma força para cima, que é a força de empuxo. Perceba que num sistema em equilíbrio, o que nós podemos falar? Que o empuxo e o peso do líquido que foi deslocado são o quê? Iguais. Repara que se o empuxo e o peso do líquido que foi deslocado são iguais, a gente pode transformar isso. Lembra, gente, que empuxo é massa vezes a gravidade. Paulo, mas empuxo é massa vezes a gravidade? Porque massa vezes gravidade é o peso do líquido deslocado. Repare também um detalhe, lembre do conceito, né? Densidade não é massa sobre volume. Então, se eu isolar a massa, o volume sobe multiplicando a densidade. Então você tem que a massa do líquido deslocado vai ser justamente a densidade do líquido que multiplica o volume do líquido que foi deslocado. E ao pegar esse conceito de massa, que você está vendo aqui do seu lado direito, e substituir na nossa equação, olha o que vai acontecer. Você chega na equação do empuxo. Ou seja, como é que nós calculamos o empuxo? Você vai ter aí a densidade do líquido, multiplicada pelo volume do líquido que foi deslocado, multiplicado pela aceleração da gravidade. Cuidado, gente, que o volume do líquido que foi deslocado é o volume de quem? Do corpo que entrou, do corpo que está submerso. E já já a gente vai fazer uma consideração sobre isso. Então preste bem atenção aqui no que eu vou te falar. Não é? Preste bem atenção. A unidade do empuxo é uma força, é dada em Newton. Logo, a nossa densidade, quilograma por metro cúbico. Abrindo um parênteses bem aí. Perceba que se você aumenta a densidade do fluido, você está aumentando o empuxo. Tá? Lembra da comparação que nós fizemos? Água doce e água salgada? Pois é. Quem é mais denso? É a doce ou a salgada? Nós vimos na nossa primeira aula lá em densidade, aqui da playlist de hidrostática, que devido à concentração, né, de sal, a água salgada ela é mais densa. Então, se ela é mais densa, significa dizer que o empuxo lá é maior. É por isso que os navios eles flutuam mais em águas salgadas do que em águas doces. Toma cuidado com isso. Olha só, volume, né, do líquido deslocado, metro cúbico. Paulo, me diz uma coisa. O volume do líquido deslocado é o volume do corpo que está ali, ó, dentro da água, o que foi imerso? Exatamente. Exatamente. Significa dizer, gente, quando você mergulhar, se você tiver com o seu corpo todinho dentro da água, o empuxo vai agir sobre todo o seu corpo, porque todo esse corpo está imerso. Agora, se você entrar na água e ficar só com a cabeça de fora e os ombros para baixo dentro da água, o empuxo só vai agir nos seus ombros para baixo. Se a piscina, ou se o lugar que você estiver, ele estiver um pouco raso, por exemplo, a água batendo na cintura, então o empuxo só age da cintura para baixo, só onde estiver o quê? Imerso, só onde estiver dentro do fluido. Então toma muito cuidado com esses conceitos, perfeito? Então, quando você coloca o seu pé na água, por exemplo, você vai perceber que vai subir uma quantidade de água, o nível de água vai ser deslocado para cima. Concorda? E esse nível de água que foi deslocado para cima é igual ao volume do corpo que entrou. Ou seja, o volume do pé que está dentro da água. Cuidado que o empuxo ele não depende da profundidade. O empuxo ele não vai depender da profundidade. O que depende da profundidade é a pressão hidrostática, não o empuxo. Né? O empuxo
Ele quer saber o seguinte, se você está submerso ou não. Né? E claro, G é a nossa aceleração da gravidade calculada em metros por segundo ao quadrado. Olha essa dica para ti importante para quem vai fazer vestibular aí, tá? O empuxo também surge em gases, porém com menos intensidade do que nos líquidos. Ou seja, né, nós respiramos ar, aqui a gente está cercado por gás, então você tem empuxo aqui. Mas como a densidade do gás é menor que a do líquido, o empuxo é menor. Mas é exatamente esse empuxo, ó, por exemplo, quando você enche um balão a gás, a tendência dele é subir. Por que a tendência dele é subir? Porque naquele momento o empuxo está sendo maior que o peso, então ele sobe. Né? Uma outra explicação seria a densidade. Quando você enche o balão, né, com aquele gás, a densidade dele, olha só, a densidade do sistema diminui. Então a densidade do ar fora passa a ser maior, ou seja, o ar cai e o balão sobe pela diferença de densidade, o que resulta no empuxo aí também, apontando na vertical para cima, ou seja, de caráter expulsivo. Não esqueça dessas dicas, né? Como eu falei, aqui na Liga da Física, cara, você aprende tudinho e aumenta a sua nota em natureza, que é onde a galera mais cai, né? Você quer passar na universidade, eu sempre falo pro meu aluno, aumenta a tua nota em natureza. A média no Brasil é bem pequena. Compara com as outras, vê a média dos últimos vestibulares, vê a média do último vestibular, vê onde está a natureza. Então, cuidado, cara, cuidado. Aí é o calcanhar de Aquiles, principalmente nos cursos mais concorridos, né? Principalmente, tá? Então, olha só, falando ainda de empuxo, a gente vai destacar aqui para ti o peso aparente de um corpo, né? Então você vai imaginar essa situação. Você está percebendo aí que eu tenho um corpo onde a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Você percebe, né? E você já aprendeu isso na nossa primeira aulinha lá, que se a densidade do corpo ela é maior que a densidade do líquido, a tendência desse corpo é o quê? Descer, se deslocar para baixo. Né? Então você tem o peso apontando para baixo, você tem aí o empuxo apontando para cima. Olha para o vetor, né? Lembra que força é um vetor, então você representa o vetor através dessas setas. Quem é que tem a maior seta? É o peso. Significa dizer, então, que a maior intensidade é do peso, ou seja, o tamanho da seta indica o quê? A intensidade. A gente vai falar disso lá em estática, né? Lá em estática, a gente está quase já chegando nesse assunto. O Michael está em dinâmica, finalizando. Ele começa uma outra playlist, provavelmente estática. Deixa até o comentário no canal aí embaixo, né? Comenta se você quer estática, qual o assunto que você quer que ele veja. Tem eletrodinâmica, né? Eu também estou terminando esse. Qual o assunto que você quer que eu veja? Gravitação universal, eletrostática, enfim, aí é com você. Faltam poucos conteúdos, né, para a gente finalizar nosso programa e começarmos os exercícios. Então, olha só, a diferença vetorial me diz que o peso é maior que o empuxo, né? Justamente pelo comprimento do vetor. Então, se o peso é maior que o empuxo, a tendência do corpo é o quê? Descer. Você tem uma força resultante aí. Você tem uma força resultante, aponta para baixo. Lembra que como você tem vetores em sentidos opostos, tem uma subtração, resultante para baixo. Se tem resultante, é óbvio que nesse caso, como o corpo sai do repouso, vai ter uma aceleração. Então você pode aplicar aí força resultante, massa vezes aceleração. Você está vendo isso lá com o professor Michael Loureiro. Mas enfim, o que eu quero discutir contigo aqui é a questão do peso aparente. O que é o peso aparente? O peso aparente, meus amores, olha só, é justamente essa força resultante. E quem é a força resultante aí? Você sabe que se você tem forças opostas, em sentidos opostos, você tem uma subtração. Você tem um peso para baixo, tem um empuxo para cima. Essa subtração é a força que você vai fazer para levantar o corpo, é o peso aparente. É por isso, que, entre aspas, as pessoas aparentam pesar menos. Aliás, pesam menos, porque o correto é aparentar pesar menos. Perfeito? Paulo, por que isso? Por causa do empuxo. Então, você tem o peso, já tem o empuxo para cima te ajudando. Então, a diferença dessas duas forças aí é a força que você vai fazer. Ou seja, filhão, se você pegar o peso e subtrair do empuxo, o que sobra é a sua força. Paulo, e se esse corpo não estivesse na água? Aí você teria que fazer uma força igual ao próprio peso para conseguir levantar esse corpo. Então toma muito cuidado com essa questão de peso aparente, Muitas pessoas se confundem aí e eu espero que vocês tenham entendido esse cara. Se não, volta para o início, ouve de novo a explicação aí, porque é um assunto que realmente ele é muito perigoso nos vestibulares. Aí, você tem um barco, então uma embarcação em equilíbrio sobre a água. Você aprendeu lá em dinâmica, logo lá nas leis de Newton, lembra disso? Lei de Newton tem uma que se refere ao equilíbrio e uma que se refere justamente aos corpos que estão fora do equilíbrio.
Equilíbrio é inércia, você tem o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, velocidade é zero, provavelmente é o que está acontecendo aí, o barco está parado. E o dinâmico é quando a velocidade é constante, que você tem movimento retilíneo uniforme. O Michael falou disso lá. O importante é você entender que eu tenho uma situação de equilíbrio. Então, meus amores, o que é necessário para você visualizar aí o equilíbrio? Primeiro, perceber as forças. Vamos lá? Que forças estão atuando aí nessa embarcação? Olha só. Bem, eu tenho o peso para baixo, mas se eu tivesse só o peso para baixo, seria a minha resultante e o barco estaria afundando. Ele não está afundando porque ele está em equilíbrio. Então, oposto ao peso, olha só, eu vou ter uma outra força, que é a força que os fluidos fazem de caráter expulsivo. Que força é essa? É a força de empuxo. Perceba que se eu tenho um corpo em equilíbrio, a minha resultante vale zero. Ou seja, os dois vetores são iguais, são opostos. Você sabe que vetores opostos subtraem e dá zero. Quando a resultante dá zero, isso significa dizer que o corpo está em equilíbrio, ou seja, as duas forças são iguais, o empuxo é igual ao peso. Toma muito cuidado com esse sistemazinho em vestibulares. A gente sempre fala em vestibulares. Olha só essa imagem de uma questão que veio em uma prova de vestibular. Repara que você tem uma embarcação rústica, tem alguns tripulantes aí, e essas pessoas, na realidade, elas estão saindo de uma localidade e para que eles tenham, na verdade, feito toda essa arte aí, pegar a carcaça de um caminhão, colocaram tambores de ar aqui ao redor, olha só, é porque a situação não devia estar fácil lá onde eles estavam. Mas veio uma questãozinha aí no vestibular, justamente falando de quanto essa embarcação suportava de pessoas, quantas pessoas poderiam embarcar, e eles te davam alguns dados. O que você tinha que visualizar para ver a questão? Em primeiro lugar, olha para a vertical. O eixo vertical está em equilíbrio, gente. O barco não está afundando, também o barco não está saindo voando, ele está em equilíbrio na vertical, no eixo vertical ele está em equilíbrio. E por que ele está em equilíbrio? Porque a força-peso e a força de empuxo, elas serão o que aí? Iguais. Então todo o sistema em equilíbrio, resultante zero, e as forças opostas são iguais. Eu não gosto muito desses forças opostas são iguais, Você tem que olhar para a força e para o ângulo. Mas lá na estática a gente comenta melhor. Por hora, basta você saber isso. Se você tiver uma força, por exemplo, no sentido vertical para baixo, direção vertical, sentido para baixo, e você tiver uma força na direção vertical, sentido para cima, e o sistema estiver em equilíbrio, essas forças são iguais. É exatamente o que está acontecendo aí agora, nesse sistemazinho, nessa imagem que você está visualizando. Perfeito, gente? Bem, esse caso é um caso muito interessante. O que eu te falei? O garoto ele está boiando lá na piscina dele, lá na piscina do clube, e embaixo dele tem aqueles famosos macarrões, aquele macarrão, que é justamente uma tira de isopor que te ajuda, te auxilia na flutuação. Reparem que ele está em equilíbrio aí, mas o corpo dele não está completamente submerso. Ou seja, ele está submerso do pescoço para baixo. Paulo, então o empuxo vai agir sobre o corpo dele todo? Não, não vai agir sobre a cabeça dele, porque a cabeça dele está fora da água. Mas do pescoço para baixo vai agir. Se eu tenho uma situação de equilíbrio, seja lá qual for aí, o que você percebe então? Que o peso para baixo e o empuxo para cima, eles serão o quê? Iguais. É uma condição de repouso, é uma condição de equilíbrio, pelo amor de Deus. Toma cuidado com isso. Aí eu vou te fazer uma perguntinha agora. Imagina que esse garoto tire as mãos de dentro da água e coloque as mãos para fora da água. O que você acha que vai acontecer? Hein? Será que ele vai afundar? Será que ele vai manter no mesmo nível? Será que ele vai flutuar mais? E aí, o que você acha? Vamos ver o que vai acontecer? Então, quando ele levanta as mãos, ele vai afundar. Paulo, peraí, cara, por que ele afundou? Porque ao retirar as mãos da água, olha para cá, para esse primeiro caso, ele já está com a cabeça fora. Ao retirar as mãos da água, o volume submerso, que é o volume dentro da água, diminui. Se o volume submerso diminui, olha o que vai acontecer com o empuxo. Diminui porque depende desse volume dentro. E aí o corpo, então, tende a voltar para o estado de equilíbrio. Olha só, inércia, Primeira lei de Newton aí. Tende a voltar para o estado de equilíbrio, ou seja, o empuxo ele tem que aumentar novamente para que ele se iguale ao peso e o corpo volte para o equilíbrio. E como é que o empuxo vai aumentar novamente? Com o afundamento aqui do corpo. Então o rapaz vai afundar e repare que agora as mãos dele foi mal, estão para fora do líquido, do fluido, ou seja, aí teve uma compensação. Então, basicamente, não esquece, o empuxo é a densidade do líquido que multiplica o volume do corpo que está imerso pela aceleração da gravidade.
Perfeito? Então, o que aconteceu no primeiro momento? Você diminuiu esse volume imerso, diminuiu o empuxo. E para buscar o equilíbrio, ele afunda, para que o volume volte, né, a ficar imerso, como estava inicialmente, e aí encontrando o equilíbrio. Né? Uma explicação bem plausível. Toma cuidado com isso. A gente está vendo muitas questõezinhas falando sobre empuxo, falando sobre equilíbrio. Eu estou separando já umas questões, como eu falei para ti. Nosso próximo projeto é encher vocês de questões. Até o final do ano a gente vai estar aqui seguramente com mais de 500 questões, né, dos mais variados assuntos. Então fiquem tranquilos. Te preocupa em aprender primeiro a parte teórica. Bem, vamos falar agora então justamente do quesito densidade, quando a gente faz essa comparação, porque muita gente confunde, né, empuxo e densidade, e você não pode fazer isso, perfeito? Eu separei aqui alguns casos, e o primeiro caso é quando a densidade do corpo ela é menor que a do líquido. E você sabe que se a densidade do corpo é menor que a do líquido, o líquido flutua, não é? Paulo, ele está flutuando, tem condição de equilíbrio aí? Claro que tem, né? Claro que tem. Ou seja, tem o peso para baixo, tem o empuxo para cima, então aqui você tem sim condição de equilíbrio. Né? O caso de um navio flutuando na água. Toma muito cuidado com isso. Você vai ter aqui, ó, peso para baixo, empuxo para cima são iguais. Condição de equilíbrio, pronto. Só que a densidade do corpo é menor, ele vai flutuar. O que acontece agora, se a densidade do corpo for igual à do líquido? Aí, se a densidade do corpo for igual ao do líquido, o corpo ele vai parar, mas no interior do líquido. Ele fica parado aí. Paulo, está em equilíbrio porque está parado? Sim, gente, cuidado. Está em equilíbrio porque está parado. Olha só. Deixa eu pegar a caneta para você visualizar isso aqui bem. Tá? Então perceba, para baixo nós temos aqui a força que nós chamamos de força peso, não é isso? Para cima, olha só, nós temos o empuxo e a gente pode falar que o empuxo e o peso são o quê, galera? São iguais, porque está em equilíbrio. Paulo, mas parou no meio. Parou no meio por conta da densidade que é igual, só isso. É o caso dos submarinos, olha só, o submarino está parado lá no interior da água, ele está equilibrando sua densidade. A densidade submarina é igual à da água. Agora, toma muito cuidado para a gente finalizar aqui ó, com o terceiro caso. Esse terceiro caso, ele requer um pouquinho mais de conhecimento. Né? Lá em dinâmica, principalmente, é quando a densidade do corpo é maior que a do líquido. Se a densidade do corpo é maior que a do líquido, você sabe que o corpo vai afundar. Concorda comigo? Ele desce. E ao descer, olha só agora o que vai acontecer. Ó. Paulo, peraí, cara, eu tenho o peso para baixo, né? Tenho o empuxo para cima e tenho uma condição, então, de equilíbrio. Eu posso falar que, nesse caso, o empuxo e o peso são iguais? O que é que você acha aí? Claro que não, você não vai falar isso. E por que não? Porque, olha aqui embaixo, você tem contato, filho. Se você tem contato embaixo, significa dizer que vai surgir uma força para cima. E qual a força que surge com o contato? É a força o quê, galera? Você vai ter para cima uma força que a gente chama de força normal. Olha só a força normal. Né? Então, aqui a condição de equilíbrio vai ser o quê, galera? Quem está para baixo? É o peso. Não é isso? O peso? E o peso vai ser igual a quem, gente? A soma, olha só, do empuxo mais a força o quê? Mais a força normal. Então, essa é a condição de equilíbrio bem aqui embaixo. É o que está acontecendo. Toma muito cuidado com esse carinha bem aí. Então, nesse último caso, peso e empuxo não são iguais porque surge a normal para cima. Né? Então, vetores no mesmo sentido, ó, empuxo e normal se somam. E a soma deles, para entrar em equilíbrio, não está em equilíbrio, não está mais descendo nem subindo, tem que ser igual ao peso. Né? É o que acontece, por exemplo, com uma pedra no fundo da água, lá em um aquário. Tá bom, gente? Então, cuidado com essas pegadinhas. Beleza? Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula e eu vou deixar um recadinho para ti. Mas antes, não esqueça, se não deu like, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá bom? Um abraço. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe nos comentários o assunto que você gostaria de ver para produzirmos para você uma videoaula bem especial. Um abraço.